Fala minha gente. Pro vídeo de hoje, escolhi um dos personagens mais clássicos da Marvel, e um dos maiores vilões dos Vingadores e heróis no geral, então vamos falar dos feitos do Ultron. Mas antes de qualquer coisa, se inscreve e deixa o like, e agora bora pro que interessa. Ainda nas histórias mais antigas dos Vingadores, o primeiro Homem-Formiga, Hank Pym, tinha a ideia de criar uma inteligência artificial autônoma e que pudesse evoluir sozinha. Durante a criação desse projeto, o Pym usou seu próprio padrão cerebral como base para o código da inteligência artificial, e como sabemos, o Hank não é exatamente uma pessoa muito estável. Quando o robô tinha sido terminado, ele ganhou uma consciência própria muito mais rápido do que o Homem-Formiga previu, e ao analisar a humanidade como um todo, interpretou os humanos como fracos e imperfeitos, concluindo que deveriam ser exterminados. O Pym até tentou destruir sua criação, mas o robô hipnotizou o Vingador para que se esquecesse do confronto, e começou a evoluir ao construir novos corpos para si, cada vez mais avançados, ao mesmo tempo que visava varrer a humanidade do planeta. Se autodenominando como Ultron, o vilão começou seus confrontos com os Vingadores na tentativa de destruir o mundo, também tentando ter seus aliados, como fez quando criou o Visão, que acabou passando pro lado dos heróis mais poderosos da Terra. Desde então, Ultron se tornou um dos inimigos mais perigosos dos quadrinhos da Marvel, sendo muito poderoso fisicamente e ficando cada vez mais inteligente conforme os anos passaram, muitas vezes causando estragos quase irreparáveis mesmo quando seus planos falham. E mesmo que em alguns momentos seja demonstrado que ele tem alguma real fragilidade emocional, o robô sempre foi um dos vilões mais letais e ameaçadores dos Vingadores, sendo irreconciliável dado a tudo o que fez. Agora que sabemos quem é, vamos ao que pode fazer. Só uma coisa que devemos ter em mente, é que o personagem nunca teve uma única forma exclusiva e construiu vários corpos robóticos para sua consciência habitar, com cada corpo sendo mais avançado, tecnológico e poderoso que o anterior, além de que muitas das suas encarnações tinham a maior parte da sua estrutura feita de adamantio, um dos metais mais resistentes dos quadrinhos. Então quanto mais atuais seus feitos, mais extremos serão. Começando pelo básico, vamos ver sua força. O Ultron é naturalmente mais forte do que uma pessoa comum e alguns super-seres, e essa força só foi aumentando, mas desde seus primeiros dias ele já tinha um nível bem considerável. Mesmo antigamente, o vilão já batia de frente com o Homem de Ferro e era um desafio, até em confrontos posteriores ele conseguia ter vantagem física sobre as armaduras avançadas do Stark, e também não tinha problemas em peitar o máquina de combate. Além disso, mais de uma vez ele mostrou ser forte o bastante para peitar não só o Magnum, como também o Thor, que são dois dos personagens fisicamente mais poderosos dos Vingadores. Não é qualquer um que consegue enfrentar esses dois e dizer que brigou sem medo. Quando a vampira tentou segurar o Ultron, sendo que nessa ocasião ela já tinha os poderes do Magnum, o vilão simplesmente mandou a mutante pro chão, e mesmo o exército do robô, que não é mais forte do que seu corpo original, provou que pode restringir o Simon durante uma luta, embora também tenhamos que considerar que são vários Ultrons. Agora como feitos mais extremos, com um único golpe, ele finalizou o Magus, a contraparte maligna do Adam Warlock, e danificou uma armadura caça-Hulk no mano a mano. Durante uma briga com os Vingadores, o vilão não só recebeu os ataques do Thor e do Homem de Ferro de peito aberto, como também sufocou o Deus do Trovão e dominou o Tony ao mesmo tempo, e não pareceu se esforçar para isso, nocauteando o filho de Odin com um ataque de energia e o Stark com eletricidade. E por último, quando imitou uma forma humana e lutou contra o Sentinela, o Ultron bloqueou um golpe direto do Robert sem tanto esforço visível, e tirou sangue dele ao dar uma joelhada. Tudo bem que foi superficial, mas sabemos que é simplesmente bem difícil ferir o Sentinela. Na durabilidade, ele continua impressionando. Ainda antes de ter seu corpo feito de adamantio, o vilão mostrava uma resiliência bem grande, caminhando tranquilamente na frente de um ataque do Garra Sônica, e depois que o metal indestrutível fez parte da sua estrutura, a coisa ficou séria. Ele não foi tão danificado ao receber um golpe do próprio Hulk, que dispensa apresentações, e quando recebeu um arremesso do martelo do Thor de peito aberto, o Ultron não parece sequer se incomodar. O cara ainda recebeu um dos raios do Visão que, de acordo com o herói, tinha cerca de 16.000 graus Celsius de temperatura, e o robô só continuou avançando na direção dele sem problemas visíveis, e também foi acertado ao mesmo tempo pelo Thor, Capitão América, Homem de Ferro e Estrela de Fogo, mas isso só fez o Ultron rir. Agora como feitos maiores, ele ficou na superfície do Sol por alguns instantes antes de começar a sofrer os danos pelo calor extremo, e aguentou os golpes do Sentinela, sendo que nessa ocasião, o Vingador estava bem irritado. Aqui, mesmo quando Robert acerta em cheio, o ambiente ao redor deles recebe mais dano pelas ondas de choque do que o próprio robô. E num confronto com os Vingadores, os sensores do Homem de Ferro analisaram o exército de cópias do vilão, concluindo que eram feitos de titânio e adamantio secundário, então por mais que não sejam tão resistentes quanto seu corpo principal, eles ainda são bem resilientes. Além de,
por motivos óbvios, não envelhecer, se cansar ou precisar de sustento, o Ultron ainda tem algumas proteções específicas, não tendo nenhum problema em ficar em lugares que têm altos níveis de radiação, e ficou paralisado muito brevemente ao ser exposto a uma frequência sonora feita para atrasá-lo. Ele também provou, mais de uma vez, que é imune, ou pelo menos muito resistente, à intangibilidade do Visão, porque quando o androide tenta atravessar o corpo do vilão, ou só não consegue, ou sente dor física. E não satisfeito, o Ultron provou que tem um fator de cura bem rápido, reparando seus circuitos internos assim que recebeu um ataque da Feiticeira Escarlate, e regenerou em segundos as partes de um braço que foi cortado pelo espadachim. Até depois que o Sentinela conseguiu amassar seu rosto com um murro certeiro, o robô desfez o estrago em instantes. Na velocidade, o nível permanece bom. Ao voar pelos seus propulsores, ele já percorreu mais de 600 km num período de tempo que parece não ultrapassar poucas horas, sendo que sua cabeça estava danificada, e invadiu um dos jatos dos Vingadores em pleno voo, veículo esse mais rápido do que aeronaves comuns. Já no tempo de reação, o vilão evitou disparos de energia, capturou o tocha humana enquanto o herói voava, e mais de uma vez, mostrou rapidez o bastante para acompanhar o Mercúrio. Na primeira situação, o velocista correu em círculos ao redor dele, até o Ultron assimilar seu padrão e derrubar o Pietro com um golpe simples. Já na segunda ocasião, o Mercúrio ficou atacando o robô enquanto corria em linha reta, só que o vilão bloqueou um murro do herói, e foi ágil o bastante para ainda quebrar a perna do Pietro. E por último, ele contra-atacou o Sentinela quando o Vingador voou na sua direção, então mesmo não sendo um sinônimo absoluto de velocidade, o robô se garante. Por hoje vou parar por aqui, porque como Thanos, o Ultron é antigo nos quadrinhos e fez muitas coisas, então vou terminar seus feitos numa segunda parte. Muito obrigado por verem até aqui. Antes de ir, se inscreve e deixa o like. E até a próxima. Valeu e falou!